Olá, por acaso em algum momento da sua vida você já se sentiu cansado, fadigado, esgotado, lutando e não vendo resultados, ou sobrecarregado? Pois bem, eu sou Ronaldo Aguilar, faço parte do Ministério Vozes do Reino e gostaria de lhe convidar a pensar sobre a vida. No livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 4, nós temos o seguinte texto que se estende até o versículo 7. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, acompanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? A situação aqui ela não é diferente das nossas vidas muitas vezes. Nós temos aqui o protagonista deste texto, que é Pedro, que acabou de ser chamado para seu ministério, mas o que nos chama a atenção neste momento aqui é a vida dele. Um pescador que nada pescou. Um pescador que passou uma noite inteira trabalhando sem nada pescar. Como será um lojista que abre a sua loja e passa o dia inteiro sem vender sequer um alfinete? Como será a sensação de, de sofrimento, talvez podemos dizer assim, para alguém que começa seu dia com a esperança de que o seu trabalho frutificará e nada acontece? Assim foi esta noite para Pedro. Pedro passou a noite pescando, pescando nada. Nada pescou-se, nem ele, nem seus colegas. Mas quando Jesus entrou no barco, Jesus não voltou a sua atenção imediatamente para a sua pesca, mas para outras pessoas. Mas o detalhe é que Jesus entrou em seu barco. E Jesus só entrou em seu barco porque ele permitiu. Quando nós permitimos que Jesus entre em nosso barco, a nossa história muda. Às vezes parece que Deus não está dando a atenção que nós gostaríamos que ele desse. Jesus estava conversando com as multidões e Pedro continuava lavando as redes. Jesus entrou no barco e ainda não tinha peixe. Mas despedidas as multidões, ele ordena a Pedro: vai para o mar alto e lance as tuas redes. E quando isso acontece, as redes que outrora estavam sendo lavadas, que não tinham nada, que não tinham peixe, que não tinham absolutamente esperança nenhuma de, de um resultado, de um negócio, de um trabalho, de uma vida, agora estavam cheias. E eram tantas, tantas, tantas peças de peixe naquela rede que Pedro já não conseguia puxá-las. E isso parece bom, mas também representa a fadiga. Há momentos que não temos nada o que fazer e tem horas que nós tentamos fazer, fazer e fazer e não conseguimos fazer nada sozinho. E aqui está o grande segredo. Versículo 7 diz: Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O resultado só se tornou positivo a partir do momento que houve o convite para dividir a bênção. Precisamos
caminhar em unidade. Precisamos de pessoas que nos ajudem a recolher as redes. Precisamos enxergar no outro a força que precisamos para realizar o nosso trabalho e dividir com ele o resultado de tudo isso. Somente desta forma poderemos avançar. Do contrário, seremos vencidos pela fadiga do trabalho, pelo peso do trabalho. Divida seu trabalho, coloque Jesus no barco e acredite, não haverá nem redes vazias, nem sobrecarga de trabalho. Um forte abraço. Pense nisso.